E aí, vamos direto ao ponto? Boas-vindas a esta nossa nova análise visual. Hoje a gente tem um objetivo super intrigante pela frente: traçar os profundos pontos em comum entre uma sátira francesa do século XVIII e uma tragédia brasileira do século XX. Estamos falando de Cândido ou Otimismo, do filósofo iluminista Voltaire, e O Pagador de Promessas, do mestre da nossa dramaturgia Dias Gomes. É fascinante porque, apesar de separados por oceanos e séculos inteiros, esses dois textos exploram aquele atrito inevitável que acontece quando uma intenção totalmente pura bate de frente com uma sociedade cheia de hipocrisias. Para guiar a nossa conversa, aqui está o roteiro de hoje. Dois mundos, uma essência. O herói ingênuo. A jornada da desilusão. A crítica às instituições. Obstinação e ação prática. E, para fechar, tragédia e sátira. Vamos lá? Seção 1. Dois mundos, uma essência. Conectando a França do século XVIII e o Brasil do século XX. O cerne da nossa conversa hoje é literalmente o que a gente pode chamar de o choque entre a pureza e o sistema. É muito louco pensar como obras de gêneros tão diferentes, de um lado um conto filosófico europeu e do outro um drama social brasileiro, carregam a mesmíssima essência de questionamento. Ambas expõem a incompatibilidade entre o indivíduo inocente e as engrenagens de um mundo que é bastante complexo e corrupto. Para começar, a gente precisa entender o alvo do Voltaire, o otimismo. Imparcialmente falando, essa era a doutrina do filósofo Leibniz, que propunha que, sendo Deus onisciente e onipotente, ele só poderia ter criado o melhor dos mundos possíveis. Só que, em Cândido, Voltaire usa e abusa do humor e do absurdo para literalmente desmontar essa visão. Ele joga na cara do leitor um mundo cheio de desastres, guerras e crueldade humana, onde essa teoria otimista acaba se provando bem inútil na prática. Agora, quando a gente vira a lente para o Brasil moderno do Dias Gomes, a pegada é outra. O veículo aqui é a tragédia moderna. Esquece aquela tragédia clássica em que os deuses ditam tudo o que vai acontecer. O herói moderno dele, o agricultor Zé do Burro, é o arquiteto da sua própria queda. Tudo acontece por causa da vontade e da obstinação dele em honrar uma promessa, batendo de frente com uma sociedade que se recusa a compreendê-lo. E vale lembrar que a gente não está falando só de histórias populares, mas de obras de peso, que são temas de muitas análises acadêmicas. O trabalho do Dias Gomes revitaliza a estrutura da tragédia para discutir classes e desigualdade, do mesmíssimo jeito que o Voltaire usou a caricatura literária para criticar a filosofia do seu tempo. No fim das contas, as duas funcionam como críticas pesadíssimas ao status quo. O que nos leva à nossa seção 2, o herói ingênuo, o protagonista puro diante de uma realidade dura. A grande sacada dos dois autores para abrir as portas dessas realidades duras é justamente essa figura ingênua. Eles plantam personagens 100% sinceros, sem um pingo de malícia, bem no centro de cenários caóticos. A pureza deles funciona como um contraste gigante para expor as falhas de todo mundo ao redor. Dando uma olhada nas origens, a gente tem o Cândido, que cresceu super protegido em um castelo na Westfália, que era quase um paraíso ouvindo de seu mestre Pangloss que tudo estava perfeitamente bem. Do outro lado, o Zé do Burro, um cara simples do sertão que só quer pagar a promessa feita para salvar a vida do melhor amigo dele, que é literalmente um burro. A educação de um dentro do castelo e a simplicidade rural do outro têm o mesmo efeito. Eles estão completamente despreparados para a malícia da sociedade. Tem uma citação do crítico Décio de Almeida Prado que mata a charada sobre o Zé do Burro. Ele diz que é o herói ideal porque une um máximo de caráter ao mínimo de inteligência astuciosa, vivendo bem ali na fronteira entre o idiota e o santo. E quer saber, essa exata descrição serve como uma luva para o Cândido também, que os textos até chamam de tábula rasa. É por isso que sentimos tanta empatia. Vemos pessoas boas tropeçando no cinismo do mundo real. Seção 3, a jornada da desilusão. De um incidente incitante a um choque trágico. É aqui que a narrativa pega fogo. Essa inocência toda inicial passa a ser implacavelmente testada por realidades opressivas que tentam, a todo custo, quebrar esses personagens, forçando eles a repensarem absolutamente tudo. Os paralelos entre as jornadas saltam aos olhos. Pensa bem, tudo começa com um gatilho. O Cândido é expulso do castelo por causa de um simples beijo, enquanto Zé faz a tal promessa num terreiro de candomblé. Depois vem o choque de realidade brutal. O Cândido encara a Guerra dos 7 Anos e o terremoto de Lisboa, e o Zé é simplesmente barrado na porta da igreja em Salvador. Os finais também são radicais. Cândido termina numa fazenda, trabalhando na terra, e o Zé encontra um desfecho trágico, morto na própria cruz.
Algumas análises literárias apontam que essas longas peregrinações funcionam como verdadeiros laboratórios. Elas expõem os protagonistas a uma bateria de filosofias e classes sociais. O Cândido, por exemplo, vive oscilando entre aquele otimismo cego do Pangloss e o pessimismo obscuro do seu amigo Martinho. O Zé esbarra na burocracia do padre, no sensacionalismo da mídia e na malandragem das ruas. Cada encontro tenta moldar ou corromper quem eles são. Entrando na nossa seção 4, a crítica às instituições e como os sistemas sociais esmagam a pureza individual. Lendo os materiais originais, fica muito nítido que nenhum dos dois autores aliviou na hora de apontar o dedo para os pilares do poder de suas épocas. De forma bem representativa, eles usam seus heróis para escancarar essas engrenagens de opressão. Dá até para traçar uma linha reta entre os antagonistas. O Voltaire traz os inquisidores, que mandam pessoas para a fogueira por motivos fúteis, e o próprio Pangloss, que com seu dogmatismo cego acaba endossando a passividade diante do mal. E no Brasil do Dias Gomes, a gente esbarra no Padre Olavo, um burocrata que fecha as portas de Deus, e no Bonitão, o clássico oportunista que se dá bem em cima dos outros. Os hipócritas europeus são os espelhos exatos dos exploradores institucionais brasileiros. E olha só o tamanho da parede que eles precisam enfrentar. É dogmatismo religioso inflexível de um lado, braço armado do Estado e força policial do outro. Tem a mídia moderna distorcendo fatos para vender manchete sensacionalista e, logicamente, os vigaristas aproveitando a fraqueza de quem é humilde. Os dois autores constroem meticulosamente como sistema, atacando por todos os lados, não perdoa quem foge do padrão. Isso é destilado perfeitamente pelo próprio Dias Gomes quando ele diz que a engrenagem social é construída sobre um falso conceito de liberdade. A visão dele era de que a sociedade impõe os caminhos, nos dando apenas uma ilusão de escolha e mascarando relações desiguais. Voltaire ia muito por essa mesma linha de desencanto. Para ele, aquele otimismo ditado por Leibniz, na prática, servia só para pacificar a população e fazer com que as pessoas aceitassem os desastres vindos de cima sem reclamar. Vamos para a seção 5, obstinação e ação prática, as resoluções divergentes dos heróis. Se as provações e os problemas são tão parecidos, a forma como eles reagem no fim da linha é dramaticamente oposta. E é exatamente aqui que a sátira e a tragédia mostram as posturas filosóficas que diferenciam os dois autores. A gente pode comparar a adaptação final de cada um. O Cândido, depois de rodar o globo e ver horrores como a escravidão das colônias, cai na real. Ele atinge uma realização super pragmática, larga a mão de filosofias abstratas e escolhe a utilidade prática da vida. Já o Zé do Burro se agarra a uma obstinação de arrepiar. A devoção dele à promessa é intocável. Ele não faz acordo, não tem conversa. Ele literalmente prefere ser aniquilado fisicamente a abaixar a cabeça para o sistema. E isso nos leva àquela frase icônica que encerra a jornada do Cândido. É preciso cultivar o nosso jardim. É uma mensagem poderosa do Voltaire sobre ação concreta e solidariedade. Ele diz: chega de otimismo que só paralisa. Trabalhar a terra, de maneira focada e real, é a solução dele contra o absurdo da vida. Um verdadeiro chamado para botar a mão da massa. Em marcante contraste, na obra brasileira, não tem jardim nenhum para cultivar. O herói se transforma na sua própria cruz. Num sacrifício supremo, o Zé do Burro atinge seu objetivo somente depois de ser derrubado por aquele sistema todo. No final das contas, a cruz entra sim na igreja do Padre Olavo, mas carregando o corpo sem vida dele. É uma vitória moral gigante, mas que custou o preço máximo. E assim chegamos à nossa seção 6, tragédia e sátira. Veículos distintos, mensagem compartilhada. Colocando tudo isso lado a lado, fica muito claro que mesmo que o tom e o estilo não tenham nada a ver um com o outro, a frequência do protesto é exatamente a mesma. O Voltaire, como a gente viu, amava um absurdo cômico. Ele acelera a história num ritmo muito louco, jogando terremoto, prisão, castigo, um desastre atrás do outro. Isso cria um efeito cômico brutal e escancara o quão ridículo é ficar filosofando sobre otimismo conformista enquanto existe um sofrimento humano tão tangível e gritante rolando no mundo. Em um contraponto brilhante, o Dias Gomes pisa fundo no realismo social. O objetivo dele é gerar uma ressonância emocional genuína, focar na empatia dramática. Em vez daquela risada nervosa provocada pelos exageros do Voltaire, o Gomes usa a coerência teimosa de um camponês para fazer a gente pensar sobre o sacrifício diário das pessoas marginalizadas e o peso de lutar por emancipação. Para amarrar nossa conversa, a grande sacada de hoje é notar como o choque entre a pureza e o sistema não tem prazo de validade.
Século XVIII nas ruas da Europa ou nas escadarias de Salvador no século XX, esses mestres deixaram um recado bem dado. Quando a honestidade nua e crua esbarra com instituições engessadas, o atrito é inevitável. E o sistema quase sempre vai lutar para proteger o próprio poder, mesmo que esmague o lado humano no processo. E fica aqui a provocação final para o nosso encontro de hoje. Será que as nossas sociedades ainda estão cheias de pangoloses defendendo a estagnação e de padres olavos atuando como porteiros intransigentes? Que possamos sair daqui refletindo sobre qual é o custo real de exercer a liberdade diante do sistema atual e que continuemos sempre cultivando os nossos próprios jardins. Um abraço e até a próxima análise.